Boa noite, aqui quem vos fala é a Tamires. Eu venho dar início à apresentação deste trabalho, realizada pelas alunas do primeiro período do curso técnico de enfermagem da turma A, da instituição da STEC. O nosso trabalho vai falar um pouquinho a respeito do lixo hospitalar. Nós sabemos que, tradicionalmente, o hospital ele é considerado um ambiente infeccioso por vocação, devido a... isso nos remonta à Idade Média, quando a reunião indiscriminada de doentes em um mesmo ambiente, de maneira confinada, isso facilitava e muito a propagação de várias doenças. Vemos na literatura que o índice de transmissibilidade desta época era altíssimo. O paciente entrava com uma doença e saía com várias, e às vezes nem saía. Contudo, este cenário epidemiológico não é mais o mesmo. Devido ao desenvolvimento socioeconômico que tivemos, isso nos deu acesso a novos conhecimentos, a novas maneiras de tratarmos esses nossos pacientes. Isso fez com que esse índice de transmissibilidade diminuísse muito. Mas, se o hospital ainda assim tem este título de um ambiente de alta transmissão, o que dizermos do lixo que é produzido nesse ambiente? O lixo hospitalar, eles são os resíduos produzidos em uma unidade de saúde, que são constituídos desde o lixo comum, como papel, restos de jardim, restos de comida, até os resíduos infectantes ou de risco biológico, que vem a ser o sangue, curativo, agulha, e os resíduos especiais, que vem a ser os químicos, farmacêuticos, radioativos. Mais adiante a gente vai ter a explicação, uma melhor explicação sobre cada tipo de lixo hospitalar. Aqui já vemos como ele merece uma atenção especial. O lixo hospitalar ele tem uma legislação que vem nos mostrar como deve ser feito o descarte do lixo hospitalar, para onde que ele vai. O lixo hospitalar ele tem uma classificação própria, pela Anvisa, como que ele é classificado. Isso nos mostra que é feito com ele um tratamento diferente. E essa preocupação, como que vai ser descartado, como que ele é classificado, e o seu índice de infecção, o índice de transmissão de doença, essa preocupação nos vem aumentando, principalmente após o advento da AIDS, onde as pessoas começaram a se preocupar com o destino do lixo hospitalar, com as doenças que são transmitidas através dele. Mas nós devemos ter a consciência que o risco de infecção ele é pequeno se os resíduos são manuseados corretamente. Ou seja, devemos ter a conscientização de manusear esse lixo da maneira adequada, fazer o descarte desse lixo da maneira adequada. Um parênteses que gostaria de abrir é que na literatura nós vemos também que as unidades de saúde não são as únicas fontes de tais materiais, de materiais infecciosos. Grande número de fraldas descartáveis, papel higiênico, fezes de animais domésticos, restos de comida, são descartados como resíduos domiciliares. Eles também apresentam grande quantidade de micro-organismos infecciosos. Mais adiante aqui, nós vemos que para um material apresentar um risco de transmissão, dependerá se há presente um agente infeccioso, se esse agente infeccioso consegue sobreviver no lixo, e se a pessoa que terá contato com esse lixo, se é um hospedeiro susceptível, se há uma imunidade legal nessa pessoa, se ela está com a imunidade boa ou não. Isso vai interferir no contágio, na transmissibilidade de infecção. E isso, claro, temos no lixo hospitalar muito presente, porque se trata de um lixo produzido em um local onde há pessoas doentes, onde há vários tipos de micro-organismos, de bactérias, de vírus, causadores de doenças. Contudo, há também presença de agente infeccioso no lixo doméstico, no lixo das nossas casas. Pode haver essa presença. Então, nesse parênteses, quero salientar que é necessário termos consciência
do descarte do nosso lixo, né? Onde estamos descartando o lixo, o nosso lixo não desaparece a partir do momento que eu jogo ele fora. Ele continua existindo, né? E vai ser descartado onde, né? Estou jogando esse lixo na rua ou no lugar adequado? Porque ele não desaparecerá, ele continuará existindo e pode, né, ocasionar a doença de um outro, né, ao acometimento de uma doença para alguém. Então devemos ter essa conscientização, né? O nosso foco aqui, claro, é a respeito do lixo hospitalar, né? Que ele apresenta sim um alto índice de periculosidade para infecções, né? Como eu disse, porque ele, né, foi produzido em um local propício para isso, né? Um local onde há inúmeras bactérias, né? Há inúmeros vírus, né? Inúmeros agentes infecciosos. Né? Então, devemos ter, sim, a conscientização deste descarte, como deve ser e descartar de maneira adequada, manusear de maneira adequada e descartar de maneira adequada. Né? Mais adiante, né, veremos um pouquinho também a respeito da legislação vigente, né, da Anvisa, né, a respeito de como deve ser feito, né, o descarte do lixo hospitalar, como é a sua classificação. Né? Mais adiante, então, vamos dando continuidade a esse trabalho. Meu nome é Maria Giovanetti e hoje eu venho falar sobre a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa foi instituída pela Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Estabeleceu as regras nacionais sobre acondicionamento e tratamento do lixo hospitalar, gerando da origem ao destino o aterramento da radiação. Essas regras de descarte devem ser seguidas por hospitais, consultório e laboratório e outros estabelecimentos da área da saúde. O objetivo da medida é evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes e atingir profissionais e trabalhar diretamente nos processos de coleta seletiva do lixo hospitalar, bem como no armazenamento, de transporte e tratamento e destinação desses resíduos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ellen e eu vou falar sobre legislação, que envolve regras de acondicionamento, descarte para onde vão, a legislação aplicável às empresas que geram resíduos hospitalares é definida inicialmente pela RDC, número 306, de 2004, da Anvisa, e também pela Resolução número 358, de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E essas legislações têm como objetivo obrigar as empresas geradoras de resíduos que elaborem e executem o chamado RSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde. E também, segundo a Anvisa, os estabelecimentos que não estiverem cumprindo com essas orientações sobre a forma de descarte correta estarão sujeitos ao que preconiza a Lei número 6437. As penalidades de notificação à multa podem variar de 2.000 a mais de 1 milhão. Descarte para onde vão. Temos que ter plena consciência que o descarte dos lixos hospitalares devem ser feitos da maneira adequada, porque eles levam grande quantidade de bactérias e vírus, e esses podem levar ao contágio de doenças infecciosas. O descarte errado de substâncias tóxicas e de remédio podem contaminar e também alterar a qualidade do solo e da água. Por isso, mesmo em casa, os medicamentos vencidos devem ser descartados de forma correta em farmácias que contam com descartes desses que não são mais utilizados. Além da incineração, em alguns casos são realizados o aterramento e a radiação. É importantíssimo lembrarmos que o descarte inadequado desse tipo de lixo afeta gravemente o meio ambiente e a saúde humana. Boa noite, aqui quem fala é a Mirella. Como vimos, o lixo hospitalar se divide em 5 grupos. Eu venho falar um pouco sobre o grupo A,
que é dos resíduos infectantes. Os resíduos do grupo A, eles são resíduos que possuem a possível presença de agentes biológicos, ou seja, os vírus, as bactérias, os parasitas, entre outros, os fungos, que por suas características, eles podem apresentar riscos de infecção, ou seja, eles podem vir a infeccionar alguém, pois eles apresentam características de maior virulência, ou seja, maior capacidade de um vírus, ou uma bactéria de se multiplicar, nisso provocando doenças e enfermidades. Dentre os resíduos hospitalares, os grupos, os mais perigosos são os do tipo A, pela presença desses agentes biológicos. De acordo com um estudo feito pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, o maior risco ambiental do lixo hospitalar ele é representado pelo lixo infectante. Esses resíduos infectantes, eles, uma vez que entram em contato com o solo, com a água, podem causar várias contaminações no ambiente também e danos à vegetação. Também pode haver sérios problemas no caso desses materiais contaminados, eles entrarem em contato com rios, lagos ou até mesmo lençóis freáticos, pois dessa forma a contaminação irá se espalhar com maior facilidade, prejudicando qualquer ser vivo que entre em contato com essa água. Também trazem, o descarte mal feito traz um grande risco para os catadores de lixo. Quando o descarte ele é feito de forma incorreta, em aterros sanitários comuns, por exemplo, o que não deveria acontecer. Bom, o lixo hospitalar, o grupo A, que é o grupo dos infectantes, eles se dividem em 5 subgrupos. O grupo A1, eles são resíduos contendo sangue ou hemocomponentes. E também aqueles provenientes de manipulação de micro-organismos. Por inoculação, que é a injeção de micro-organismos no organismo para produzir imunidade, no caso das vacinas. A manipulação genética, o descarte de vacinas com micro-organismos vivos ou atenuados. As ampolas também das vacinas. Enfim, estes resíduos eles devem ser condicionados pelo gerador em saco branco leitoso com símbolo de risco infectante. As vacinas em especial, elas possuem a presença de micro-organismos vivos ou atenuados e, devido a isso, elas devem ser submetidas a tratamento antes da disposição final, para haver aquela inativação microbiana, a gente fala. As bolsas transfusionais, contendo sangue ou hemocomponentes, geralmente elas são descartadas por haver alguma rejeição por contaminação, às vezes pela má conservação ou com prazo de validade vencido. Também aquelas que são oriundas de coleta incompleta. As sobras de amostras laboratoriais, os recipientes e materiais também, resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos. Todos esses materiais eles devem ser submetidos a tratamento antes de serem descartados. E o procedimento para esses materiais contendo sangue ou hemocomponentes seria o acondicionamento em saco branco leitoso, revestido por sacos vermelhos, com o símbolo infectante. Todos esses sacos de lixo, eles devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou a cada 24 horas. Bom, como eu disse, os resíduos do grupo A, que são os grupos dos infectantes, eles necessitam de tratamentos específicos antes de serem descartados. Já o grupo A2, ele corresponde a carcaças, peças anatômicas, as vísceras, que são os órgãos internos, os tecidos e outros resíduos provenientes de animais, também submetidos a processo
de experimentação. Muitas vezes esses animais, eles são submetidos a teste, né? Por exemplo, com vacinas. E bem como também esse processo de inoculação do micro-organismo, né? Esse processo das vacinas. Também nesse grupo se encontram os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles são de relevância epidemiológica, ou seja, eles podem causar uma epidemia. E essa epidemia pode se disseminar, né? Por exemplo. Então, como esses resíduos, eles possuem um alto grau de risco, eles devem ser acondicionados, né, em sacos vermelhos, contendo símbolo infectante e passar por um tratamento antes de serem descartados. Já o grupo A3, eles também são resíduos que necessitam de tratamento específico, né? Nesse grupo, a gente encontra as peças anatômicas, que são os membros do ser humano. Também os produtos de fecundação, que são os fetos, sem sinais vitais. Esses fetos, eles possuem um peso menor que 500 gramas, ou a estatura menor que 25 centímetros, ou ainda, eles possuem a idade gestacional menor que 20 semanas. Quando esses fetos não têm valor científico ou legal, né? E também quando a família ou o paciente não tenha, né, pedido a requisição deste. Nesse caso, para essas peças anatômicas e esses fetos, né, esses resíduos, a conduta a ser tomada é acondicionar em saco branco leitoso, revestido por um saco vermelho, identificado com o símbolo de risco biológico, né? E escrito peça anatômica ou produto de fecundação, identificar o que está dentro do saco. Após essa identificação, a gente faz um registro, preenche um formulário e encaminha ao necrotério. Nisso, a gente também comunica, né, ao serviço social da unidade de saúde para encaminhar para o cemitério municipal ou para cremação em equipamento licenciado para este fim, quando há presença, por exemplo, no hospital. Bom, já o grupo A4, ele compreende os kits de linhas arteriais, né, endovenosas e dialisadores, filtros de ar e de gases aspirados de áreas contaminadas, também as sobras de amostras de laboratório, né, aqueles recipientes contendo fezes, urinas, secreções, resíduos de tecido adiposo, ou seja, de gordura. E aqueles procedimentos estéticos, né, as cirurgias de lipoaspiração, lipoescultura, ou também qualquer outro procedimento de cirurgia plástica que gere esse tipo de resíduo. Também está presente nesse grupo recipientes e materiais, aqueles que a gente utiliza na assistência à saúde, que não tenham sangue ou líquidos corpóreos. Também as peças anatômicas, órgãos e tecidos provenientes de procedimento cirúrgico, cadáveres de animais que não têm contaminação ou suspeita por príons, nem de importância epidemiológica. Também as bolsas transfusionais vazias. Então, nesse caso, para esses materiais, a conduta a ser tomada é o acondicionamento para descarte em lixeiras brancas, revestidas com saco branco leitoso, identificadas com o símbolo de risco biológico. Já o grupo A5, ele corresponde a órgãos, né, os tecidos, os fluidos, todos os materiais envolvidos na atenção à saúde, de indivíduos, né, de animais. Todos estes, eles possuem suspeita ou certeza de contaminação por príons. Bom, os príons, eles são moléculas proteicas que possuem propriedade infectante, tanto para os animais como para os seres humanos, né, e podem causar patologias bem graves. Nesse caso, a conduta a ser tomada é que eles devem ser acondicionados em 2 sacos vermelhos, como uma barreira de proteção, né? Aí eles colocam um saco dentro do outro, com símbolo de risco infectante.
Bom, os resíduos infectantes, eles são submetidos à inativação microbiana e ao processo de autoclavação, que é um tratamento térmico bastante utilizado no ambiente hospitalar. Esse tratamento, ele consiste em manter o material contaminado a uma temperatura elevada, ou seja, nesse processo, o material contaminado ele entra em contato com o vapor de água durante um período de tempo suficiente para destruir todos os agentes patogênicos presentes naquele material. Ainda de acordo com aquele estudo feito pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, como eu havia comentado no início do vídeo, o lixo infectante ele deve ser separado do restante do lixo hospitalar, devido a essa presença de agentes biológicos, E para isso, é necessário treinamento de funcionários só para essa função, para essa separação, sendo uma exigência do Conselho Nacional do Meio Ambiente no Brasil. Só que a gente sabe que a realidade é bem diferente, Não só no Brasil. Essa separação, ela não é reconhecida pela maioria dos hospitais brasileiros, assim como também a maioria dos hospitais do mundo. Uma das práticas utilizadas para esse descarte desse lixo infectante é a incineração à queima. No entanto, consta nesse estudo o lixo hospitalar infectante. Essa queima, essa incineração desse lixo gera a liberação de cinzas contaminadas com substâncias nocivas à atmosfera. Tais substâncias, como os metais pesados e as dioxinas. As dioxinas são conservantes usados para compostos, E são altamente tóxicos. Então, essas substâncias que liberam nessa queima aumentam a poluição do ar. E esse processo de queima, ele gera emissões que chegam a ser tóxicas, mais do que os produtos incinerados. Ou seja, com essa queima, se tem mais prejuízo do que benefícios. Então, é uma coisa que não vale a pena. A esterilização, ao invés da incineração, da queima, é uma alternativa válida também. No entanto, o seu elevado custo faz com que seja pouco utilizada. A colocação desse lixo em valas assépticas também é considerada opção válida. Porém, o espaço necessário para isso e a devida fiscalização limitam seu uso. Infelizmente, a maioria dos hospitais faz o descarte do lixo hospitalar sem separar esses resíduos infectantes corretamente. Às vezes é tudo misturado com o restante do lixo. Bom, o lixo hospitalar ele é chamado de resíduo de serviço de saúde, ou pela sigla RSS. E devido ao alto nível de contaminação desses resíduos, eles devem ser gerenciados de maneira adequada e o procedimento legalmente regulamentado também para a separação desse lixo. Para isso, temos um plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, ou identificado pela sigla PGRSS. E esse plano ele tem o objetivo de redução, proteção e o descarte de maneira correta, de acordo com a classificação dos materiais. A presença de resíduos infectantes no ambiente pode causar a contaminação de corpos d'água, como eu já havia dito, também até de lençol freático, fauna, também pode propagar epidemias, enfermidades e suas moléstias, ou seja, as doenças, as disfunções. E isso podem agravar ainda mais os problemas de saúde no país e no mundo, Bom, a seguir veremos um pouquinho mais sobre a classificação do lixo hospitalar. Boa noite. Meu nome é Isabela e eu vou explicar os resíduos químicos. O tipo B está associado a resíduos químicos que podem representar alguns tipos de risco à saúde ao meio ambiente. Então, os reagentes usados em laboratórios, substâncias químicas para revelação de raio-x e medicamentos potentes,
estão incluídos neste grupo. É importante lembrar que é muito relevante que se lute para diminuir esses resíduos, como o caso reagentes em relação ao raio-x. O grupo B, tipo B, os resíduos em si, contém substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública ou o meio ambiente, dependendo de sua característica inflamatória, corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos como medicamentos, reagentes de laboratório, como seringas e utensílios que eles usam para dar vacina para as pessoas, resíduos metálicos pesados, e entre outros, como também fixadores de raio-x, e também tem como também os resíduos perigosos, os antimicrobianos, hormônios sintéticos, os quimioterápicos e materiais descartáveis, por exemplo, contaminados, mercúrio e outros resíduos de metal pesado, os medicamentos vencidos, contaminados, interditados, particularmente utilizados e demais medicamentos impróprios para consumo. Os influentes equipamentos automatizados utilizam em análises clínicos quaisquer resíduos do grupo tem substâncias pesadas e tóxicas que prejudicam tanto o agente que às vezes está pegando algum, achando que o lixo tá limpo e vai, espetar a mão com a seringa que estava contaminada. E além disso tudo, a gente pega a doença e o nosso meio ambiente fica prejudicado com essas substâncias tóxicas. Boa noite, meu nome é Solange, venho falar do lixo radioativo grupo C. O que são? Materiais que contêm radioatividade em carga acima do padrão. Bem, esses rejeitos provêm de laboratórios de análise clínicas, radioterapia e medicina nuclear. Exemplos de lixo radioativo: instrumentos de exames médicos como máquinas de raio-x, ressonâncias magnéticas e tomografia. Descarte correto. A primeira etapa é a armazenagem não definitiva. Posteriormente, o resíduo é recolhido e armazenado de forma definitiva e segura. O descarte correto dos resíduos é responsabilidade exclusiva do CNEM. Evite o descarte incorreto, contaminando por um longo período, consequências graves como queimaduras, câncer, má formação de crianças ou até a morte. Bem, o resíduo radioativo ele tem que ser descartado porque ele contém radioatividade por um longo período e ele pode ser prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Resíduos comuns. Os resíduos comuns não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas, papéis de uso sanitário e de uso comum, resíduos de variações, flores, podas e jardins, materiais possíveis de reciclagem e etc. Método de segregação e acondicionamento.
O lixo comum, como o das copas, escritórios e mesmo dos laboratórios, desde que não estejam contaminados por produtos químicos radioativos ou materiais infectantes, devem ser acondicionados em sacos pretos, identificação com etiqueta para resíduo comum. Deverão ser depositados em recipientes rígidos e protegidos no laboratório, até o recolhimento da empresa, pela empresa limpadora. Vidro quebrado e material perfuro-cortante não contaminados devem ser descartados em caixas de papelão ou embrulhados em jornal e embalados no saco preto devidamente identificado e etiquetado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jordânia. Vou falar para vocês hoje sobre o grupo E, que são os perfuro-cortantes. Os resíduos desse grupo são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos preto, e a inscrição de resíduos perfuro-cortantes, indicando o risco que eles apresentam. Devemos chamá-los de materiais perfuro-cortantes ou escarificantes. Como exemplos são as lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. E existe um lugar correto para que possamos descartá-los, que é essa caixa amarela feita de papelão rígido, aqui bem à nossa direita, chamada de descarpec. Nas aulas práticas nós vamos aprender todo o processo de montagem dessa caixa e a utilização correta. Então, nós devemos ficar muito atentos quando nós estivermos trabalhando em um hospital ou um PSF que seja, para sempre fazer o descarte desses materiais de maneira correta. Deixar a caixa em local apropriado, pois ao manusear esses resíduos perfuro-cortantes, nós corremos o risco de nos ferir e ser contaminados. Então, pessoal, uma coisa que quero relembrar a vocês é que nunca devemos reencapar agulhas após a utilização, e sim descartá-las no local apropriado, como já falei para vocês. E o destino final dos resíduos perfuro-cortantes é a incineração. Olá, meu nome é Tamara. Irei apresentar minha parte do trabalho com o tema acidentes de trabalho relacionado ao manejo do lixo, coleta. Esse assunto é um assunto muito importante, pois serve de muita utilidade para muitas pessoas. O descarte mal feito de seringas, vidros de remédio, materiais perfuro-cortantes podem prejudicar muito a outras pessoas, pois podem estar infectados, além de causar danos às pessoas, como vemos nas imagens, pessoas machucadas por esses tipos de materiais, podendo ser contaminadas com doenças. Segundo dados da Fundação Jorge do Prate Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, cerca de 21% dos acidentes de trabalho ocorridos na área de saúde estão relacionados ao descarte de materiais perfuro-cortantes. No Brasil, a caixa coletora mais comum é feita de papelão. Isso gera alguns acidentes recorrentes relacionados à perfuração da caixa por agulhas e bisturis. A ultrapassagem do limite de enchimento, há dificuldades na montagem da caixa coletora e ao manuseio incorreto desses recipientes que não podem ser carregados por uma alça só ou molhados, por exemplo, explica Rogério Parra, coordenador do grupo de trabalho e pesquisador do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o lixo hospitalar deve ser descartado de maneira correta, com todos os resíduos embalados de acordo com a procedência e, principalmente, em relação às substâncias presentes.
A preocupação é válida, pois somente 60% de todo o lixo hospitalar produzido é coletado de maneira correta aqui no Brasil, um número bem inferior se comparado com países desenvolvidos. Bom, este foi o nosso trabalho, né? Procuramos passar da melhor maneira possível as informações recolhidas a respeito do lixo hospitalar, né? Esperamos que tenhamos atendido as expectativas, né? Estamos à disposição para responder dúvidas que venham a surgir com a visualização deste vídeo. Encerraremos com a apresentação de uma matéria gravada por uma equipe de jornalismo a respeito do lixo hospitalar, do seu descarte, né, para termos uma noção do dia a dia, né, como que é. Né? Mais uma vez, agradecemos a todos pela atenção. A maioria das pessoas não sabe para onde vai o lixo dos hospitais. E são produtos que oferecem muito risco à população. Por isso não podem ser descartados sem nenhum tipo de tratamento. A repórter Cláudia Gabriel explica para a gente como se dá esse tratamento, como é que é feito esse descarte do material e também como é feita a fiscalização. No hospital, as regras precisam ser seguidas à risca. Preocupação com a saúde do paciente e a do funcionário. Cuidado redobrado com materiais que podem cortar, como embalagens de vidro e seringas. O funcionário hoje ele utiliza um equipamento de proteção individual para fazer o recolhimento, o condicionamento desse resíduo. Esse resíduo vai para um abrigo intermediário, onde a SLU passa todos os dias, recolhe esse material e é encaminhado para uma vala específica junto com o resíduo infectante. Medidas também para a preservação do meio ambiente. Adriana usa um produto que vai impedir a poluição provocada por este desinfetante, indicado para a limpeza de instrumentos. Esse pó, ele é colocado em 5 litros. Eu coloco todo o pó, faço a homogenização da solução. E aguardo 5 minutos para descartar em água corrente na rede de esgoto. Ainda entre os resíduos químicos estão medicamentos. Aqui, os vencidos são incinerados por uma empresa terceirizada. Hospitais e outros estabelecimentos de saúde que trabalham com esses produtos devem ter um plano de gerenciamento de resíduos. O documento traz informações detalhadas, como a quantidade gerada de lixo, que tipo de tratamento é feito para evitar danos ao meio ambiente e o destino de todos os materiais, a incineração ou o aterro sanitário. O plano tem que ser aprovado pela vigilância sanitária. As empresas que transportam, as empresas que incineram os resíduos, elas têm que emitir um certificado para o hospital falando a quantidade dos resíduos que a gente destina e o que eles vão fazer com esse resíduo. Então o hospital não perde a responsabilidade quando o resíduo passa da porta para fora do hospital. E a cada ano, o estabelecimento de saúde só recebe o alvará da vigilância sanitária se as normas forem cumpridas. Durante a inspeção é verificado todo o processo de trabalho que o hospital está executando, desde essa questão específica de utilização, né, de materiais, reprocessamento, e também eles têm que apresentar para a vigilância tem que avaliar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Como você viu na reportagem, quem fiscaliza é a Vigilância Sanitária Estadual ou da sua cidade. Mas você pode ajudar ficando de olho e denunciando. O e-mail está aqui na tela para você.